Minha filha deu uma risada e soltou. A sogra conquistou tudo sozinha, completamente diferente de você. Respondi. Ótimo! Então, de agora em diante, vou parar de pagar suas contas. Vamos ver o quanto ela te ajuda. Ela congelou por um segundo e perguntou. Que contas, mãe? Sentei na minha cadeira de sempre, aquela com a almofada surrada que Larissa nunca se deu ao trabalho de trocar. Minhas mãos tremiam enquanto segurava um copo d'água. Sobre a mesa estava o faqueiro de porcelana branco que lhe dei 10 anos antes, no seu casamento. O cheiro de alho e tomate vinha da cozinha, mas meu estômago estava vazio. Eu não sentia fome, apenas sufocada por um nó que subia à garganta. Larissa estava sentada à minha frente, sorrindo com aquele meio sorriso cínico que eu conhecia tão bem, o mesmo que usava na infância sempre que achava que tinha ganhado uma discussão. Ao seu lado, o marido, Marcelo, olhava fixamente para o prato, como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Meus 2 netos, Caio e Júlia, estavam grudados nos smartphones, completamente alheios ao peso que o ar da sala havia ganhado. Então Larissa disse, com um tom cheio de condescendência. Você precisa entender uma coisa, mãe. Elaine construiu tudo por conta própria. Começou a empresa do zero, viaja pelo mundo, criou o Marcelo. Enfim, ela não é como você. Dependendo do papai e depois, apenas existindo. Apenas existindo. Aquelas 2 palavras ecoaram na minha cabeça como um som caindo em um poço profundo. Meu rosto ardia. Meus olhos pinicavam. Mas eu não chorei. Não na frente dela. Não depois de tudo que eu havia feito. Respirei fundo. Contei até 3 em silêncio e falei calma, fria, como se estivesse acordando de um longo sono. Eu entendi. Coloquei o guardanapo sobre a mesa, devagar, propositalmente. Se Elaine é tão capaz, então deixe que ela ajude você de agora em diante. Larissa franziu a testa. Do que você está falando? Eu vou parar de pagar suas contas. Minhas palavras caíram firmes, cada uma atingindo como uma pedra atirada em água parada. A mensalidade da escola dos garotos, o financiamento do carro, o plano de saúde, a academia, o condomínio. Tudo. Deixe que Elaine ajude você. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Marcelo levantou a cabeça, os olhos arregalados. Caio largou o celular. Júlia me encarou, percebendo de repente que algo sério havia mudado. E Larissa? Seu rosto empalideceu. Mãe! Ela engoliu em seco. De que contas você está falando? Que contas? Aquela pergunta foi a gota final que transbordou o copo. Minha filha de 45 anos, com diploma universitário, marido e 2 filhos adolescentes, não tinha ideia de quantas coisas eu havia carregado silenciosamente para ela durante todos aqueles anos. Ela não tinha noção do peso que eu suportava, mês após mês, enquanto elogiava a sogra e menosprezava a própria mãe. Levantei devagar, peguei minha velha bolsa de couro marrom, aquela que me acompanhou por anos, gasta, mas confiável, assim como eu. Olhei diretamente nos olhos de Larissa. Não havia raiva ali, apenas decepção e algo que ela ainda não havia reconhecido: determinação. Você vai descobrir, eu disse suavemente, cada palavra pesada como chumbo. Pergunte ao banco ou pergunte a Elaine. Saí do apartamento sem olhar para trás. Meus passos ecoaram pelo corredor, firmes, constantes. Enquanto as portas do elevador se fechavam, ainda pude ouvir Larissa me chamando. Mãe, espera. Mas eu não esperei. Não desta vez. Naquela noite, dirigindo de volta para minha casa, aquela que construí tijolo por tijolo, com meu próprio suor, eu percebi algo. Ser invisível não significa ser fraca. E quando uma mulher invisível finalmente decide falar, o mundo inteiro estremece. Meu nome é Ana. Tenho 68 anos. Minhas mãos são calejadas por uma vida inteira de trabalho, mas meu coração, embora marcado, ainda bate forte. Aquela conversa no jantar não foi um final. Foi um começo. Por 20 anos, eu havia construído castelos para que minha filha pudesse viver neles, sem nunca notar que eu era a fundação sob seus pés.
Você quer saber por que as palavras de Larissa me feriram tão profundamente? Porque minha filha nunca soube de verdade quem eu era. Ninguém soube. Eu me tornei tão silenciosa nos meus sacrifícios que até minha própria filha achava que eu apenas existia. Deixe-me contar a verdade. Eu tinha 35 anos quando meu marido Daniel morreu. Larissa tinha 12. Chovia aquela chuva fina, daquelas que avisam a desgraça. Ele saiu cedo para fazer uma entrega. Nós tínhamos uma pequena papelaria na Zona Norte. Não era muito, mas era nosso. 2 horas depois, recebi o telefonema que dividiu minha vida ao meio. Acidente. Os freios do caminhão falharam. Daniel não resistiu. Ainda me lembro do velório, o caixão lacrado, o cheiro forte de flores brancas, Larissa agarrada a mim e encharcando o vestido preto que eu usava. Eu apenas fiquei ali, incapaz de chorar. Não porque não quisesse, mas porque temia que, se começasse, jamais pararia. As pessoas olhavam para mim com pena. Coitada da Ana. Como ela vai sobreviver? Uma mulher sozinha, com uma criança, sem uma profissão de verdade. Sem profissão. Como se administrar uma casa, criar uma filha e manter um negócio vivo não fosse trabalho. Uma semana após o enterro, o contador de Daniel apareceu com uma pasta. Dívidas, aluguel atrasado, faturas não pagas. Olhei para os números vermelhos. Negativo, 150. 1000 was 00. E pensei, ou eu desmorono ou eu me levanto. Eu me levantei, assumi a loja. Aprendi a negociar com fornecedores, a montar planilhas, a acordar às 5 horas da manhã para checar o estoque antes que Larissa se levantasse para ir à escola. Minhas mãos ficaram ásperas de carregar caixas. Minhas costas doíam constantemente, mas eu não parei. Por quê? Porque eu olhava para minha filha, de uniforme, tomando café da manhã, e pensava, ela terá uma vida melhor que a minha. Ela irá mais longe. E ela foi. Ou, pelo menos, eu pensei que tinha ido. Quando Larissa disse que queria estudar administração de empresas, eu não hesitei. A mensalidade era de R4. 000. 00 PURM e IRS. PURQUATRUANOS. CALCULEIMAISDER4. 00 PORM e IRS por 4 anos. Calculei mais de R. 192. 00 no total. Muito além do que eu havia economizado. Mas concordei. Trabalhei o dobro. Transformei nossa pequena papelaria em uma distribuidora, assinando contratos com escolas da região. Passei noites em claro preparando propostas e orçamentos. Recusei passeios, férias e cada pequena alegria. Minha vida era Larissa. Eu estava lá na formatura dela, sentada na última fila, usando meu velho vestido azul marinho. Chorei de orgulho, exaustão e alívio. 2 anos depois, ela disse, Mãe, preciso fazer meu MBA. Todo mundo no trabalho tem um, se quiser ser promovido. Custo, 180. Meals, 00. Eu disse, vá em frente, eu resolvo. E resolvi, de alguma forma. Quando ela se casou com Marcelo, paguei R$550. 00 COMOINTRADADOAPARTAMINTODELIS. VOCERNA Ardor ou PRICISA MAURI ILADISSI. MASSIUSOLHOSBRILHAVAM. IUAABRACIISUSSURRII. EUSO Calcer QAROQ EVOC Error COMCSUAVDISMDRVDIC. Tire SINOSDPOIC COMPRIPRILAOMCARRODR 550. 000 como entrada do apartamento delas. Voque Ena, ou precisa, MRR, ela disse, mas seus olhos brilhavam. Eu abracei e sussurrei. Eus o, quero que voque e naus, comece sua vida sendo o vidas. 3 anos depois, comprei para ela um carro de R300. 2000, pago à vista. Vendi minhas ações, esvaziei minha poupança de emergência só para ver seu sorriso enquanto segurava as chaves. E durante todos aqueles anos, nem uma única vez Larissa perguntou. Mãe, você está bem?
Você precisa de algo para si mesma? Eu me tornei a provedora invisível. A conta mágica que pagava todas as contas. E ninguém nunca perguntou de onde vinha o dinheiro, até que eu parei. Quando eu finalmente disse não, em vez de gratidão, ela me comparou à sogra, Elaine, a mulher que ela acreditava ter conquistado o mundo sozinha. Mas a verdade sobre Elaine, isso eu contarei depois. Só quando a descobri é que tudo finalmente fez sentido. Elaine. Só de ouvir esse nome, meu peito apertava. Não por inveja, pelo menos não no início, mas pela picada amarga de ser constantemente comparada a alguém que nem estava na mesma corrida. A primeira vez que ouvi falar dela foi 3 meses depois que Larissa começou a namorar Marcelo. Ela chegou em casa, os olhos brilhando. Mãe, almocei na casa do Marcelo hoje. A mãe dele é incrível. Aquela palavra, incrível, soou nos meus ouvidos como um sino estridente. Não porque eu estivesse com ciúmes, eu disse a mim mesma, mas porque havia algo na voz dela, uma admiração, que eu nunca tinha ouvido dirigida a mim. Ela é dona de uma empresa de cosméticos, mãe. A Essência Natural. Você já deve ter visto os produtos nas farmácias. Larissa rolou o celular animada. Olha, este é o escritório deles. Lindo, não é? E ela construiu tudo depois de se divorciar do pai do Marcelo, sozinha. Sozinha. Aquelas palavras novamente. Quando conheci Elaine na festa de noivado, entendi por que Larissa a idolatrava. Ela entrou na sala como se o lugar fosse dela. 64 anos, mas parecendo mal ter 50. Cabelos loiros perfeitamente iluminados, vestido de grife, aquele perfume fraco e caro, unhas feitas e joias discretas, mas custosas. Tudo nela gritava uma mensagem. Eu venci. E eu? Eu vestia meu velho vestido azul marinho, carregava minha bolsa de couro puída e sapatos baixos, porque meus pés não aguentavam saltos depois de anos em pé no trabalho. Você deve ser Ana, ela disse, beijando o ar perto das minhas bochechas. Educada, mas distante. Como se não me visse de verdade. Larissa fala tanto de você. É lindo ter uma mãe tão presente. Presente. Aquela palavra soava como se ela quisesse dizer outra coisa. O tempo passou. O casamento veio e se foi. Gradualmente, Elaine foi ocupando mais espaço na vida da minha filha. Almoços semanais, idas às compras, fins de semana na casa de praia em Angra dos Reis. Mãe, a Elaine me convidou para uma feira de negócios em São Paulo. Larissa disse ao telefone empolgada. Vou aprender muito sobre empreendedorismo. Empreendedorismo. Como se eu mesma não tivesse construído um negócio. Como se transformar uma papelaria falida em uma distribuidora lucrativa não contasse como empreendedorismo. Mas eu apenas sorri e disse, que ótimo, querida. Vá. As coisas mudaram de verdade depois que Caio e Júlia nasceram. Elaine chegava com presentes suntuosos. Um berço importado de 20, 1000 a 0, roupinhas de grife, brinquedos educativos que custavam mais que meu condomínio. E eu? Eu comprava fraldas, remédios, pagava o plano de saúde, as coisas sem glamour que ninguém posta no Instagram. Os almoços na casa de Elaine ficaram mais frequentes. Larissa voltava, muitas vezes dizendo, Mãe, você tinha que ver a adega dela. Ela tem garrafas que custam 10.000 zilzer. Ou, ela acabou de voltar de Paris. Ficou em um hotel 5 estrelas com vista para a Torre Eiffel. E escondida em cada história havia uma comparação. Elaine vai a Paris. Eu fico na minha cidade pequena. Elaine bebe vinho fino. Eu bebo suco de caixinha. Elaine veste grife. Eu conserto os meus velhos. Mas o pior não era o dinheiro ou os presentes. Era o veneno embrulhado em palavras açucaradas. Ana, você trabalha demais. Você nunca tira férias? Elaine perguntou durante um almoço de família. Uma mulher precisa se cuidar. Eu sempre digo, se você não se valoriza, ninguém mais vai. Como se eu tivesse escolhido a dificuldade, como se eu gostasse de nunca descansar. Outra hora, ela sorriu de leve e disse, Larissa me contou que você tem uma pequena distribuidora de material de escritório.
Que doce! Eu amo empresas familiares pequenas assim. Elas têm um charme. Pequena empresa. Cada palavra perfurava meu orgulho como uma agulha. O pior, Larissa nunca me defendeu. Ela ria junto, concordando, como se realmente acreditasse que minha vida era pequena, sem graça, indigna de respeito. Até que numa noite, em um jantar na casa deles, 2 anos após o casamento, Elaine disse algo que, em retrospecto, deveria ter me dito tudo. Larissa, o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos não é dinheiro. É exemplo. O exemplo de independência, resiliência e sucesso conquistado por conta própria. Larissa olhou para mim por apenas um segundo. Vi algo vacilar em seus olhos. Vergonha, talvez. Decepção. Eu não soube dizer, mas meu coração doeu porque eu havia lhe dado tudo. Tempo, dinheiro, sonhos, minha vida. E ainda assim, em sua mente, moldada pela influência daquela mulher, eu não havia lhe dado a coisa mais importante de todas. Um modelo a seguir. O que Larissa não sabia era que a história perfeita de Elaine era uma máscara. Brilhante por fora, oca por dentro. Quando descobri a verdade, tudo se encaixou. A arrogância dela, as indiretas sutis, a necessidade constante de se autoafirmar. Todos sintomas do que ela estava escondendo. Mas naquela época, eu ainda era a mãe invisível, ofuscada pelo brilho falso que minha filha idolatrava. Essa escuridão só se dissipou quando finalmente encontrei forças para acender a luz e revelar o que estava por trás. Sexta-feira de manhã, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Como se estivesse vagando na névoa por tanto tempo que me esqueci de que estava perdida, até que uma forte lufada de vento sopra tudo para longe e de repente consigo ver o caminho à frente. Quase não dormi. A noite inteira. Repeti cada palavra daquele jantar. Ela não é como você, mãe. A voz de Larissa ecoava na minha mente como um disco arranhado. Mas sob a dor, outro sentimento crescia. Algo que eu não sentia há anos. Raiva. Não aquela raiva de gritar, mas uma raiva fria e cortante que lhe dá foco. Levantei às 6 horas. Preparei café preto, sem açúcar, e sentei à pequena mesa da cozinha onde planejei minha vida inteira. Abri meu velho laptop, aquele que Larissa sempre ridicularizava, e entrei na minha conta bancária. Era hora de encarar os números. Peguei meu caderno e comecei a anotar cada gasto, cada transação, cada pagamento automático que eu havia feito ao longo dos anos. Meus dedos tremiam, não de medo, mas de fúria. Mensalidades escolares particulares para os 2 garotos. R7, 10 00P, ORF, ILHO, R7, 00, 00 por filho, RA 14, 00, 00 mensais por 4 anos, R672, 00, 00. PLAN-OD, ESAU, ANZA-DEF, AMILIAR, R672, 0000. Plano 10AU, de familiar, R9. ZAZIM, 00 mensais por 3 anos, R324, 0, 00. OFINANCIAMENTOD, OAPARTAMENTOQUAEUHAVIAQUITADONWATPARCELESREstantes de 0000. O financiamento que eu havia quitado, H parcelas restantes de R6, 00 quita, R4 China, 0. O CRRO, R4 China, 0. O carro, R300, 0. Pago à vista 2 anos antes. Taxas de condomínio que ajudei temporariamente logo após o casamento. R4, 00P, ORM, e OSP OR28 MEREM ISIS. R4, 00 PORM e OURSPOR 28 meses. R112. 0000. Supermercado. Eu ajudava sempre que estavam apertados. Cerca de R3. 000Q1AS e TUDOMIOS. TUTALIZANDOE PEROXIMADAMNTR3. 00 quase todo RAS, totalizando aproximadamente R150. Ceará, 00. Academia de Larissa, por motivos de saúde. R550, 00 NSAIS. R550, 00 mensais, R26. 400, 00. Aulas de inglês de Caio. R1. 500, 00 PORM e ARGAUS, R1. 500, 0 PORM e ARGAUS, R72. 00. Aulas de balé de Júlia. R1.
0000 MIRI INSAIS R1 00 mensais R48 0000. Recostei-me na cadeira, olhando para o caderno. No total, eu havia pago mais de 200 00 evaporados como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante. E Larissa, ela nem sabia. Que contas, mãe? Aquela pergunta ecoou na minha cabeça novamente. Peguei o telefone e liguei para o banco. Cancelei todos os pagamentos automáticos. Todas as autorizações de transferência. A atendente perguntou: Senhora, tem certeza? Isso pode ser um engano. Tenho certeza. Eu disse calmamente, sem um traço de hesitação. Em seguida, tomei um banho. A água quente escorreu pelas minhas costas, lavando não apenas o cansaço, mas também anos de suporte silencioso. Quando saí, olhei para o espelho embaçado. A mulher de 68 anos que me encarava tinha cabelos prateados, que eu sempre achei lindos, embora Larissa insistisse para eu tingir, rugas ao redor dos olhos, esculpidas tanto pelo riso quanto por lágrimas silenciosas, e mãos calejadas, fortes. Eu não sou invisível, eu disse ao meu reflexo. Eu apenas deixei as pessoas me tratarem assim. Às 10 horas, encontrei Teresa no nosso café de sempre, perto da distribuidora. Ela era minha amiga há mais de 30 anos, desde antes de Daniel falecer. No momento em que me viu, ela riu. Essa cara. Ou você ganhou na loteria, ou tomou uma decisão daquelas. Uma daquelas, respondi, mexendo meu cappuccino distraidamente. Então contei tudo. O jantar, as palavras de Larissa, o dinheiro que eu havia despejado na vida deles e como havia cancelado tudo. Teresa ficou em silêncio por um segundo, depois caiu na gargalhada. Finalmente, pensei que você deixaria aquela garota te esgotar até o fim. Eu fui tão estúpida, Teresa. Estúpida por anos. Não, ela disse pegando minha mão. Você estava apenas sendo mãe. Mães dão tudo, até a última gota. Mas em algum momento, você tem que entender que dar tudo nem sempre é amor. Às vezes, é autodestruição. Aquela frase me cortou. Autodestruição, exatamente. Eu havia criado uma filha que não entendia o valor de nada, que pensava que tudo simplesmente aparecia, que desdenhava da própria mãe, porque nunca precisou lutar por nada. E agora? Teresa perguntou. Não vou dizer uma palavra. Eu disse, tomando o café amargo. Quero ver quanto tempo ela leva para perceber que a torneira secou. Vamos ver se ela corre para a sogra perfeita. Teresa arqueou uma sobrancelha, sorrindo maliciosamente. Isso vai ser divertido. Sim, eu assenti. Mas desta vez, eu não sou a coadjuvante. Algo novo se agitava dentro de mim. Não amargura nem vingança, mas justiça. Era hora de provar a Larissa e a mim mesma que eu não era a mulher que apenas existia. Eu havia construído uma carreira do nada, criado minha filha sozinha, arcado com seus sonhos, faculdade, apartamento, carro, tudo com meu esforço, suor e sacrifício. E agora eu pararia. Eu queria ver se aquele castelo aguentaria quando sua fundação se fosse. Porque há uma coisa que Larissa não entendia. Ela havia esquecido quem a estava sustentando. Eu lhe dei 3 semanas. 3 semanas até o vencimento da primeira conta. Eu estaria lá, não com arrogância, mas com a convicção de que, às vezes, a maior lição que você pode ensinar a alguém que ama é deixá-lo enfrentar as próprias consequências. 22 dias. Foi exatamente quanto tempo levou para a primeira explosão acontecer. Eu estava checando o estoque na distribuidora quando meu telefone tocou. O nome piscou na tela. Larissa. Meu coração pulou. Um reflexo que só uma mãe pode ter quando o filho liga. Respirei fundo e atendi. Mãe, algo está errado. O que é? Perguntei, ainda anotando números no meu caderno, fingindo calma. A escola ligou. Disseram que a mensalidade dos garotos está 3 semanas atrasada e tem multa. Então, na cabeça dela, tudo ainda era automático, como se o dinheiro surgisse do nada. Eu paguei.
Eu disse, folheando um registro de remessa. Mas cancelei. O outro lado ficou em silêncio. Você cancelou? Como você pôde fazer isso sem me avisar? Da mesma forma que você me comparou à sua sogra sem me avisar? Respondi, minha voz mais fria do que eu esperava. Mãe, por favor. Isso é sobre as crianças. Eles ficarão humilhados se os nomes deles forem expostos na escola. Meu coração se apertou com o pensamento de Caio, o leitor silencioso, e Júlia, a pequena artista que amava mostrar seus desenhos coloridos. Por um momento, quase cedi, mas então me lembrei do sorriso zombeteiro de Larissa, dos anos em que fui invisível. Larissa, você tem 45 anos, tem um diploma, um marido e 2 filhos adolescentes, eu disse lentamente. A mensalidade é de R$ 7.0000PURC VUC EAIMARCILONA UCUNSIGUIMLIDAIRCOMRCT 0000 por criança CRCA Vioc e Uzi Marcelon HU ou conseguem lidar com Miare 14 00 por mês para os próprios filhos? Você sabe que estamos apertados, mãe. Marcelo ainda deve à mãe dele pelo empréstimo do carro que ela ajudou. Eu congelei. A mãe dele ajudou. Você quer dizer Elaine? Sim, Elaine. Ela nos ajudou a comprar o carro. Com juros, eu presumo. Larissa hesitou. 5% ao mês. Ela disse que é para nos ensinar responsabilidade financeira. Eu soltei uma risada seca e amarga. E quanto à escola, seguro, condomínio, carro, academia, quem você acha que pagou tudo isso? Eu. E eu nunca cobrei 1 centavo de juros. Eu nem sequer pedi um obrigada. Do outro lado, Larissa começou a chorar. Mãe, por favor, não faça isso. Se não pagarmos, a escola vai reter os documentos dos meninos. De agora em diante, eu disse firmemente, você fará o que toda mulher adulta faz. Sente-se com seu marido, revejam as despesas, cortem o que for preciso e paguem suas contas, ou peçam para sua sogra perfeita. Elaine não vai. Eu a interrompi. Não vai o quê? Nada. Esquece. Mas eu não esqueci. Havia algo no tom dela. Eu percebi que Larissa estava escondendo algo. Quantas vezes você pegou dinheiro emprestado dela? Eu perguntei. Isso não é relevante. É sim. Quantas? Após alguns segundos de silêncio, ela suspirou. 2 vezes. Uma para reformar a cozinha, outra para comprar uma geladeira. E ela emprestou o dinheiro com juros? 5% ao mês. E você ainda está pagando. Mais 6 meses. R10. Z0, 00PURMIRS. MIUPIITUAPIRTOU. R10. Z0, 00 PORM IRS. Meu peito apertou. R60. 00 devidos à sogra, enquanto eu havia pago tudo e nunca pedido nada. Bem, então você sabe o que fazer, Larissa. Ligue para Elaine. Peça mais dinheiro emprestado. Aprenda essa responsabilidade financeira de que ela tanto fala. Mãe, por favor. A voz dela tremia. Eu não disse nada. Desliguei. Apoiei a testa na mesa tentando respirar. Dor, raiva, alívio e culpa se misturavam dentro de mim. Então, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Larissa. Mãe, precisamos conversar. Não podemos deixar as coisas assim. Eu não respondi. Naquela noite, Teresa ligou. E aí, ela já percebeu? Já. E você está bem? Olhei pela janela. Lá fora, a vida seguia. Crianças rindo, carros passando. O mundo alheio à tempestade silenciosa dentro de mim. Estou bem, eu disse. Eu estava cansada, dolorida, mas em paz, porque finalmente havia largado um fardo que nunca foi meu para carregar. Às vezes, amamos tanto que esquecemos de ensinar, e o ensino dói tanto para o professor quanto para o aluno. Mas é necessário. Larissa precisava cair para aprender a se levantar. Eu não esperava que acontecesse tão cedo. A prima de Teresa, Nusa, que trabalhava como garçonete em um restaurante chique nos Jardins, me mandou uma mensagem 2 dias depois.
Ana, sua filha está aqui com aquela loira da foto que você me mostrou. Elas parecem sérias. Meu estômago se contorceu. Larissa havia procurado Elaine, exatamente como eu previra. Respondi por mensagem. Você consegue ouvir o que elas estão dizendo? Vou tentar. A mesa delas é perto do balcão. Fiquei olhando para o meu telefone por 20 longos minutos. Então, chegou a mensagem. Nusa tinha ouvidos aguçados, como um morcego. Ela disse. Larissa chegou nervosa. Pediu uma taça de vinho, algo que ela só fazia quando estava desesperada. Elaine apareceu impecável, como sempre, cabelo perfeitamente arrumado, óculos de sol na cabeça, unhas feitas batucando a borda da taça de chardonnay. A conversa começou com conversinhas fiadas. Os filhos, o emprego de Marcelo, blá 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 sem sentido. Então Larissa finalmente criou coragem. Elaine, preciso pedir sua ajuda, ela disse, a voz trêmula, segundo Nusa. Claro, querida. O que é? Elaine sorriu, aquele sorriso frio e sabichão de quem já sabe o que está por vir. Minha mãe cortou todo o apoio financeiro que costumava nos dar, sem avisar. Agora estamos afogados em contas. A mensalidade dos garotos, cartões de crédito, o financiamento do carro de Marcelo. São cerca de 35.000 e preciso pagar até sexta-feira. Larissa torcia o guardanapo nas mãos, seu desespero agora quantificado em números. Elaine tomou um gole lento de vinho, saboreando não o sabor, mas o momento. O poder de ser implorada. Entendo, ela disse, docemente demais. Mas, Larissa, você não acha que já é hora de vocês dois aprenderem a viver com a renda de vocês? Você e Marcelo são adultos. As mesmas palavras que eu havia dito, mas da boca dela se tornaram facas, pingando desprezo. Eu sei. É só uma fase difícil. Assim que Marcelo conseguir aquela promoção. Larissa, Elaine interrompeu, colocando a taça na mesa com um tilintar seco. Sua mãe mimou você, e agora você está pagando o preço. Quando li aquela parte da mensagem de Nusa, tive que me sentar. Meus olhos ardiam. Eu a mimei. Eu arruinei minha própria filha. Mas você pode me ajudar, certo? Você sempre diz que família é tudo. Sim, família é tudo. Elaine sinalizou para o garçom pedir mais vinho. Mas a ajuda de verdade não é dar dinheiro, é ensinar responsabilidade. Nusa disse que o rosto de Larissa desabou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Suas mãos tremiam. Elaine, por favor, apenas 35.000. Prometo que vou pagar de volta. Um longo silêncio se seguiu. Elaine puxou uma bolsa prada da cadeira, tirou o telefone e digitou por alguns segundos que devem ter parecido horas para Larissa. Tudo bem, ela suspirou, como se estivesse realizando um grande ato de generosidade. Vou transferir R10, 000 a GURA. I, TUDUOQUIPOSSOFAZIA. TENHOMINHASPROPRIGACRCORESA. IUCIR INTND. R10. Giri, zero agora. E tudo o que posso fazer. Tenho minhas prias obriga ser CUIs. Vou aqui, entende? R10. 000. Quando Larissa precisava de R35. 000. ISU. AVUZDELISEIRAQISUMSUSSURRO. QUERIDI. EUTIMBE. UNSHMTENHO. CONTASEINVESTIMENTOS. VOUPRECISARDEVOLTAEM 30DIASCOMOAJUSTEUSUAL. LARISSAEMPALIDECEU 535 0 ERCO. Isso. A voz de Larissa era quase um sussurro. Querida, eu também tenho conta sem investimentos. Vou precisar de voltar a M30 dias como ajuste usual. Larissa empalideceu. 5, 10, 500, 00. Tudo bem? Eu havia dado à minha filha centenas de milhares sem nunca cobrar um centavo, enquanto aquela mulher emprestava 10 mil raros, 00, e exigia um extra. Vou tentar, Larissa disse, a voz embargada. Segundo Nusa,
Elas ficaram mais 20 minutos. Elaine continuou falando sobre como construiu tudo do nada. Sobre independência. Sobre como o mundo não dá nada de graça. Cada palavra perfurava o orgulho da minha filha. Cada frase uma sutil comparação comigo. Sua mãe protegeu você demais da realidade. Agora você está aprendendo da maneira difícil, Elaine concluiu. Ela pagou a conta de 340,00 só de vinho e aperitivos com um cartão de crédito dourado. Mas um dia você verá que isso é bom para você, ela disse, seu tom açucarado, mas venenoso. Quando Nusa terminou de recontar tudo, fiquei sentada imóvel no sofá por quase 1 hora, absorvendo a informação. Larissa, minha filha, havia recorrido àquela mulher em busca de ajuda, sido humilhada por minha causa, e saído com meros 10.000 US, 0 e mais juros. Eu havia dado tudo, esperando apenas amor. E, no entanto, aquela mulher estava em um pedestal como o símbolo de força. Mas algo na desculpa dela me incomodou. Elaine alegou que sua empresa estava em reestruturação, investindo. Uma desculpa conveniente para não emprestar mais. Liguei para Teresa. Teresa, você ainda conhece o Mauro? Aquele contador que trabalha com empresas de cosméticos? Conheço. Por quê? Preciso que você descubra algo para mim. Sobre Elaine, expliquei brevemente. Uma mulher que se gabava de riqueza e sucesso, mas só podia emprestar 10 jeans, 1.000 US, Z0, e cobrava juros de agiota. Algo não se encaixava. Ana, o que você está tramando agora? Teresa riu ao telefone. Nada dramático, eu disse, olhando pela janela enquanto o pôr do sol pintava os prédios de laranja. Eu só quero saber quem é de verdade a mulher que minha filha idolatra. Eu tinha um pressentimento e, se estivesse certa, tudo estava prestes a mudar. 2 dias depois, Teresa ligou. Ana, sente-se. O que vou te contar vai te chocar. Elaine é uma fraude. Uma ilusão perfeita. Quase deixei minha xícara de café cair. Eu estava sentada na velha cadeira de madeira na varanda. A luz da tarde estava quente no meu rosto, mas um calafrio correu pela minha espinha. Comece do começo. Teresa respirou fundo. O Mauro me mostrou os registros. Falei também com 3 fornecedores da essência natural, e aquela empresa está afogada em dívidas. Quase 4.000, quase 5 milhões. Eu congelei. Como pode uma empresa que vende produtos em toda a farmácia acabar assim? Uma gestão terrível, Mauro disse. Elaine não construiu nada. Ela herdou tudo do pai, Arnaldo, dono de 3 fábricas de cosméticos. Ele morreu em 2003 e deixou tudo para a única filha. Lembrei-me daquele nome. Eu tinha visto a placa antiga no escritório de Elaine. Indústrias Arnaldo, Ester 1978. Nunca prestei atenção. E então ela torrou a fortuna inteira. Teresa continuou. Em 2019, Elaine abriu 3 boutiques de luxo em grandes shoppings. Os custos de reforma, móveis e pessoal custaram centenas de milhares, mas as vendas foram apenas a metade do que ela projetou. Deixe-me adivinhar. Eu disse calmamente. Ela fechou todas. Exatamente. Em 2022, todas as 3 lojas faliram. Ela está enterrada em dívidas de fornecedores e empréstimos bancários. Agora ela está apenas girando nova dívida para pagar a antiga. Abri meu caderno e comecei a anotar cada detalhe. E aquele apartamento chique onde ela mora? Alugado. R18, ZZR, 00PURM IDUS, IILAIST, ABIADIA DOISM ISISATRASADA. SEGUNDOAAMIGADANUSAQUETRABALAMOBILIARIO ALUGADO EUESTAVAATORDOADASIM EOCARRODELUXO ELAAINDADEVER18 ZAR 0 PORM ERS ELAST A 2 meses atrasada. Segundo a amigada, nos a que trabalha no Merca, do Imobili, a Rio. Alugado. Eu estava atordoada. Sim, eu carro de luxo. Ela ainda deve R$350. 000 nele. As roupas de grife e as joias.
tudo parcelado. 4 cartões de crédito estourados, dívida rotativa de cerca de 100.000. Olhei para o horizonte. A imagem da mulher perfeita que minha filha admirava se estilhaçou na minha mente como um castelo de areia varrido pela maré. E aquela casa de praia de que ela tanto se gaba, não é dela. Pertence à ex-cunhada. Elaine a pega emprestada sempre que a mulher está viajando e depois posta fotos no Instagram como se fosse dela. Cada palavra de Teresa se encaixou. Agora eu entendia por que ela cobrava juros do próprio filho, porque ela só podia emprestar 10 euros. 10 euros a Larissa. Porque seu glamour sempre carregava aquela tensão oculta. Teresa, você pode imprimir tudo para mim? Documentos, artigos, extratos, tudo. Já te enviei por e-mail. Tem uma matéria do Jornal de Negócios sobre o fechamento das lojas dela, além de processos de fornecedores. Abri meu telefone e vi 15 arquivos. Li cada um como se estivesse montando um relatório secreto. Um artigo de 2022 era intitulado Essência Natural fecha 3 lojas de luxo após prejuízo de R$ 5.milhões. UMAFOTUMUSTRAVAELAINE e AUMALOJFORCRANDOUMSORRISOCONFIANTE OUTRAUARCUUIVODETIALHAVEAUMPROCESSOJUDICIALDEUMFORNCEDORS. Uma foto mostrava Elaine mostrando J.A. for CRC num sorriso confiante. Outro arquivo detalhava um processo judicial de um fornecedor exigindo R$ 100.000 em materiais não pagos. Havia até reclamações de funcionários sobre salários atrasados. Ana, você ainda está aí? Teresa perguntou. Estou, só processando tudo. O que você vai fazer? Essa pergunta me fez pausar. Minha primeira reação foi raiva da mulher que envenenou a mente da minha filha, que me ridicularizou, que vivia de mentiras. Mas então, um pensamento mais frio e claro surgiu. Vou guardar isso, eu disse. Por enquanto. Guardar para quê? Porque esta informação é valiosa, e eu vou usá-la quando for a hora certa. Ana, você está planejando algo de novo, não está? Não sei se chamaria de plano. Eu só sei que é hora da verdade ser vista. Larissa precisa saber quem é de verdade a mulher que ela adora. Naquela tarde, organizei cada documento em uma pasta. Dividi em seções. Dívidas, processos judiciais, enganos, fachadas. Cada página era uma prova. Cada foto, uma acusação. Naquela noite, deitada na cama, eu não conseguia parar de pensar. Elaine havia construído uma ilusão inteira. Empresária de sucesso, sogra perfeita, e Larissa havia acreditado completamente. Mas eu não estava fazendo isso por vingança. Eu estava fazendo pela verdade, porque eu queria que minha filha percebesse que a luz que ela estava perseguindo não passava de um holofote. Eu queria que ela visse que eu, a mulher que ela desprezava, era quem havia construído algo real, com força, honra e minhas próprias 2 mãos. Na manhã seguinte, Larissa me mandou uma mensagem. Mãe, consegui cobrir metade da mensalidade. Elaine me emprestou o resto e vou pagar aos poucos. Os garotos não terão que passar vergonha. Li a mensagem 3 vezes. Elaine emprestou o dinheiro, como se fosse um grande favor. 10.000 com 5% de juros. Eu não respondi. Apenas salvei a mensagem, mais uma peça do quebra-cabeça para o que estava por vir, porque eu havia me decidido. Muito em breve, eu convidaria todos para jantar. Larissa, Marcelo, os garotos e Elaine. Um jantar onde a verdade seria o prato principal. Ali, as máscaras cairiam. A mulher perfeita seria exposta por fatos, por números, por documentos que não poderiam ser negados. E eu, a mãe invisível, finalmente mostraria meu verdadeiro valor. Não através de gritos, nem de raiva, mas através da luz da verdade. Porque às vezes, a vingança mais profunda não é barulho. É acender a luz em um quarto escuro e deixar que todos vejam o que fingiam não notar.
63 dias após aquela fatídica noite, em uma tarde de sábado, minha campainha tocou. Eu estava na cozinha assando um bolo de fubá com erva doce, da receita antiga da minha mãe, e sabia que o jantar estava prestes a começar. O cheiro doce do fubá invadia a casa. Enxuguei as mãos no avental e fui abrir a porta, pensando que era Teresa trazendo as bromélias que havia prometido no dia anterior. Mas, quando abri, Larissa estava parada ali. Ela parecia completamente diferente. O cabelo estava preso às pressas, o rosto sem maquiagem, olheiras sob os olhos. A blusa de linho estava amarrotada, como se tivesse dormido nela. E nas mãos, um buquê de rosas embrulhado em papel de seda amarrado com uma fita dourada. O tipo caro que eu sabia que ela não podia pagar. Oi, mãe. A voz dela era pequena, quase um sussurro. Fiquei na porta, sem convidá-la a entrar de imediato. Meu coração se apertou. O reflexo de qualquer mãe, mas minha mente permaneceu fria, clara. Mãe, posso entrar? Eu dei um passo para o lado. Ela entrou devagar, os olhos vagando pela casa como se fosse um território desconhecido. Estranho, de verdade. Quantas vezes ela esteve aqui nos últimos anos? 5, 6 e sempre com pressa. Oi, mãe, só vim pegar umas coisas. Tenho que correr. Depois o familiar. Te vejo na próxima semana. Uma semana que nunca chegava. Sente-se, eu disse apontando para o sofá. Café? Não, obrigada. Ela se sentou na beirada do sofá, agarrando o buquê como um bote salva-vidas. Eu trouxe flores para você. Peguei o buquê, lindo, caro, provavelmente uns 800 zeros. O tipo que eu sabia que ela não podia desperdiçar. Coloquei-o sobre a mesa sem procurar um vaso. O que você precisa? Perguntei ainda em pé. Mãe, por favor, sente-se. Sentei à sua frente, dedos entrelaçados, esperando. Larissa respirou fundo, olhando para o chão, depois para o teto, depois para as próprias mãos, evitando meus olhos. Eu vim pedir desculpas. Sobre aquela noite, eu disse coisas que não devia. Eu estava apenas cansada. Eu não quis dizer aquilo. Não, eu disse friamente. Você disse exatamente o que queria dizer. As pessoas escorregam apenas quando estão cansadas de fingir, não quando estão mentindo. Ela olhou para cima, os olhos já marejados. Não é verdade, mãe. Eu fui apenas influenciada. Elaine falava tanto sobre como ela construiu tudo sozinha. E eu acreditei nela. Você acreditou nela. E então me comparou a ela. Você decidiu que eu era inferior, não foi? Não, não foi isso que eu... Foi, Larissa. Você riu na minha cara. Na frente do seu marido, dos seus filhos, você disse que eu não havia conquistado nada, que eu apenas existia. Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Eu sei que estava errada. Me desculpe. Silêncio. O relógio tic-taqueava. Então perguntei. Por que você está realmente aqui, Larissa? Porque você é minha mãe e... Quanto você deve? Ela paralisou, as palavras presas na garganta. Perguntei. Quanto você deve? Seus ombros caíram. Cerca de 120.000 nos últimos 2 meses. Detalhes. Mãe, isso é realmente necessário? Sim. Ela desbloqueou o telefone com dedos trêmulos e me entregou. A tela estava cheia de números vermelhos. Mensalidade escolar R14. 00000. DUISMISISDIATRASO. CARTHA WORD CRE WORD ITOR 14. 0000. 2 meses de atraso. Carta World Ashery Dito R22. 0000. Apenas pagamentos mínimos. Financiamento do carro R18. 0000. DUASPA RCALASIMA TRASO. CONDOMR NIOR 18. 000. 2 parcelas sem atraso. Condomor NIOR 8 e a 00. Também 2 meses em atraso. Supermercado R9. Server. 00 DVIDOSM CRTA DLJ. EMAISUMILNH.
E ela INFISCHR, R9. 00 devidos Emuncartia, o da loja. É mais uma linha. Elaine Fisher, R10. 500, 00. O que é isso? O dinheiro que peguei emprestado dela. R10. 000 DIPRINCIPAL, R10. 00 de principal, R500, 00 de juros. Vence na próxima semana. Elaine te decepcionou, não foi? Eu disse, não perguntei. Ela ficou em silêncio. Seus olhos disseram tudo. Você foi implorar a ela, foi humilhada e saiu com algumas migalhas. Ela ainda cobrou 5% de juros, como se você fosse um investimento. Mãe, ela disse que a empresa dela está em dificuldades, que eles estão reestruturando. Eu sei que ela usa essa desculpa com todo mundo. Fui para a cozinha e desliguei o forno. O bolo estava pronto. Deixei esfriar e voltei. Larissa, você veio aqui por dinheiro? Ela abaixou a cabeça. Eu vim pedir desculpas. E também sim, eu preciso de ajuda. Mãe, a escola está prestes a cancelar a matrícula dos meninos. Caio está com vergonha. Ele nem vai porque os amigos perguntaram por que ele perdeu o passeio. Júlia teve que parar o balé porque eu não pude pagar. Meu peito se apertou. Pensar naquelas crianças fazia meu coração doer, mas eu não podia ceder. Não desta vez. O que você quer que eu faça? Me ajude. Só desta vez, eu prometo. Promete o quê? Que você vai me respeitar? Que você será grata? Que você vai parar de me comparar a outra pessoa? Ou só até a próxima vez que você se esquecer? Mãe, eu não sou assim. Você é. Você só lembra de mim quando precisa de algo. Quando foi a última vez que você ligou só para perguntar como eu estava? Não para pedir dinheiro? Ela não disse nada. Responda-me, Larissa. Quando? Eu não me lembro. Exatamente. Porque faz tempo demais. Eu me levantei. Você tem 45 anos. Tem um MBA, um emprego, um marido. Vocês dois ganham bem, mas não conseguem se organizar. Você acha que foi mais fácil para mim? Eu tinha 35, viúva, com uma criança de 12 anos e uma loja afogada em dívidas. Mãe, eu sei. Não, você não sabe. Você nunca soube. Você sabe quantas noites eu passei acordada calculando contas. Quantas vezes eu abri mão de pequenas alegrias para você poder estudar? Quantas oportunidades, viagens, amizades eu sacrifiquei só para você ter o que os outros tinham? Mãe, por favor, pare. Levantei a mão. Você disse que Elaine construiu tudo sozinha, e eu não. Então agora, Larissa, construa por conta própria. Sozinha. Seus soluços encheram a sala. Você quer que eu vá para a rua? Você quer que meus filhos sofram? Eu me virei para ela. Não. Eu quero que você cresça. Eu quero que você aprenda. Aprender o quê? Que nada cai do céu. Que o respeito precisa ser conquistado. Que a dignidade não mora em apartamentos chiques ou carros novos, mas no caráter, em saber quem realmente está do seu lado. Ela ficou em silêncio por um momento, depois pegou a bolsa. Então é isso. Você não vai me ajudar? Sua voz tremia com uma mistura de raiva e desespero. Certo, eu disse. Então você vai se virar sozinha. Ótimo. Ela caminhou em direção à porta, a mão no trinco. Você mudou, mãe. Não, eu disse calmamente. Eu apenas parei de ser invisível. Então ela saiu. 3 meses e meio depois daquela noite dolorosa, eu estava pronta. Passei uma semana inteira limpando, esfregando cada canto da casa. Peguei minha toalha de mesa de linho bege, aquela que guardava para ocasiões especiais. Fui ao mercado comprar ingredientes frescos. Filé mignon, batatas, aspargos e tudo o que precisava para o bolo de chocolate que meus netos adoravam. O total chegou a 1.500, dinheiro que eu mesma ganhei, não emprestado de ninguém. Na tarde de quinta-feira, enviei uma mensagem de voz para o nosso grupo de família, aquele que Larissa havia criado anos atrás, mas que estava em silêncio por eras. Oi, pessoal! Estou convidando todos vocês para jantar na minha casa neste sábado, às 19 horas. Larissa,
Marcelo, Caio, Júlia e Elaine também. Eu tenho algo importante para dizer. Espero que todos possam vir. 10 minutos depois, Larissa respondeu: Mãe, por que a Elaine está convidada? Você vai entender naquela noite. Marcelo enviou uma mensagem breve. Estaremos lá, dona Ana. Elaine levou 2 horas para responder. Que surpresa, querida Ana. Claro, será uma honra comparecer. Uma honra. Ela não tinha ideia do que a esperava. Sábado de manhã. Acordei às 6h, tomei banho, lavei o cabelo e passei um creme. Vesti a calça preta que havia comprado 6 meses antes, mas nunca usada. Uma blusa de seda branca e brincos pequenos. Olhei para mim no espelho. Aos 68 anos, cabelo prateado solto, rugas ao redor dos olhos, mas um olhar mais forte do que nunca. Hoje é o dia em que isso acaba, eu disse ao meu reflexo. A casa estava impecável quando eles chegaram. Primeiro vieram Marcelo, Caio e Júlia. As crianças me abraçaram apertado. Ah, como eu senti falta deles. Caio tinha crescido e Júlia estava com um corte de cabelo novo. Vó, está cheirando maravilhosamente bem. Fiz seu bolo de chocolate favorito, eu disse. Júlia sorriu e aquele sorriso acalmou meu coração. Larissa chegou em seguida, sozinha. Ela parecia tensa, os olhos disparando pela sala. Me cumprimentou rapidamente e ficou perto do sofá, como se pudesse fugir a qualquer momento. Às 19h15, a campainha tocou. Elaine entrou como se estivesse indo a um baile de gala. Vestido azul royal, salto alto e uma nuvem de perfume forte enchendo o ar. O cabelo e a maquiagem estavam impecáveis, a máscara perfeita. Ana, sua casa é tão aconchegante, ela disse, olhando ao redor. Você mantém as coisas tão simples. Que charme. Obrigada por ter vindo, Elaine. Por favor, sente-se. O jantar está pronto. Eu servi a mesa com cuidado. Filé mignon e molho de vinho tinto, batatas assadas, aspargos salteados, salada e uma garrafa de vinho tinto de 16 00, comprada apenas para esta noite. Simples, mas elegante. Uau, Ana, isso parece incrível, Marcelo disse sincero. Ocasiões especiais merecem preparo especial. Comemos em paz por cerca de 20 minutos. Os garotos falavam sobre a escola, Marcelo sobre o trabalho, e Elaine divagava sobre sua viagem de negócios à colônia, que era obviamente fabricada. Eu esperei. Quando a sobremesa foi servida, e todos elogiavam o bolo, eu me levantei. Vou fazer um café. Marcelo, você pode pegar o envelope na prateleira para mim? Ele pareceu confuso, mas fez o que pedi, trazendo um envelope pardo grande e pesado. Eu o coloquei no meio da mesa. A sala ficou em silêncio. O que é isso, mãe? Larissa perguntou, a voz trêmula. A verdade, eu disse. Abri o envelope e puxei os papéis lá dentro. Nestes últimos meses, eu fiz o que deveria ter feito anos atrás. Analisei tudo. Espalhei os documentos pela mesa. Extratos, recibos, listas de despesas. Este é o registro de tudo que paguei para vocês nos últimos 20 anos. O rosto de Larissa ficou pálido. Faculdade R-192, 0000, MBAR 192, 0000, MBR 180, 0000. Entrada do apartamento R550, 0000, CARROR 550, 0000, carro R300, 0000. E, ao longo dos anos, mensalidades escolares. Plano de saúde, moradia, supermercado. Eu paguei cerca de R3, 200, 000, NUTUTAL, IUDISSILINTAMINTE, CIRCADIR3, 200, 000. No total, eu disse lentamente, cerca de R5, 000. Cada centavo ganho por mim, através de trabalho, economias e sacrifício. Sozinha. Lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa. Marcelo olhava para os números, atordoado. Mãe, eu não sabia que era tanto. Você não sabia porque nunca perguntou. Eu puxei mais alguns papéis. Mas a parte mais interessante está bem aqui. Os olhos de Elaine se endureceram. Do que você está falando? Ela exigiu. Estou falando da verdade, Elaine.
Coloquei outra pilha de papéis. Por anos você disse a todos que construiu tudo do zero, que a essência natural era sua criação. Mas a verdade é que você herdou tudo do seu pai, Arnaldo Fischer. A empresa, as fábricas, tudo. O rosto dela congelou. E você a administrou terrivelmente. Aqui está o processo judicial. R4 000 000 00D IVIDUSAFORN ICIDURIS TRIAUSLOJ ASFICHAD ASCO MUMPREJUR 00 00 devidos a fornecedores. TR. Lojas fechadas como um preju in. ZODR 5 milhões. Funcionários não pagos, contas se acumulando. Elaine se levantou num rompante. Você não tem o direito. Eu tenho todo o direito. Eu a interrompi. Quando você usa mentiras para menosprezar os outros. Olhei diretamente para ela, minha voz calma, mas afiada como vidro. Você envenenou a mente da minha filha. A fez acreditar que eu não valia nada porque eu não ostentava riqueza, não viajava para Paris, não vestia roupas de grife. Coloquei a última folha na mesa. Aquele apartamento em que você mora. Alugado. 2 meses de aluguel atrasado. O carro de luxo. R350. 00. 00 INDAD EVIDOS. ARIOALPASD EGRIFI. TUDALPARCELADO. CARTORS ISDSRE. DTOCOMMAISDR 350. 00 ainda devidos. Roupas de grife, tudo parcelado. Cart AR EZQRE. Dito com mais DR 100. Dará, Zazara em dívida rotativa. Cada frase caía como uma bomba na mesa de jantar. Você não é rica, Elaine. Você está falida, sobrevivendo de ilusão, cobrando juros absurdos do seu próprio filho só para manter uma fachada que já está rachando. O rosto dela ficou branco, depois vermelho. As mãos tremiam. Como você se atreve a falar assim comigo? Eu me atrevo porque é a verdade. Pela primeira vez, minha voz se elevou. Por anos você me chamou de pequena, dependente, fraca. Você fez minha filha ter vergonha da própria mãe, e tudo isso foi construído em uma mentira. Olhei ao redor da mesa, encontrando todos os olhares. Eu não herdei nada. Eu não devo 1 centavo a ninguém. Cada real que tenho eu ganhei. E isso, Elaine, é algo que você nunca poderá dizer. O ar ficou espesso com a tensão. Elaine agarrou a bolsa, as mãos tremendo tanto que ela quase a deixou cair. Eu não vou ficar aqui e ouvir isso. Essa é sua escolha, eu disse, gesticulando em direção à porta. Ela saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. A sala mergulhou em um silêncio desconfortável. Agora, eu disse calmamente, virando-me para Larissa. Você sabe quem realmente construiu tudo por conta própria. Depois que Elaine saiu, o silêncio persistiu. Caio e Júlia me encaravam, os olhos arregalados, ainda sem conseguir compreender o que haviam testemunhado. Marcelo estava pálido, agarrado à borda da mesa, olhando para os documentos como provas em um julgamento. E Larissa, minha filha, desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com as 2 mãos. Vovó. A voz pequena e trêmula de Júlia quebrou o silêncio. Você pagou por tudo? Por nós? Olhei para ela, 12 anos, olhos castanhos brilhando. Sim, querida, eu fiz isso porque amo vocês. Mas por quê? Por que quase nunca viemos te visitar? Ela perguntou, lágrimas rolando por suas bochechas macias. Ajoelhei-me ao lado dela, segurando suas mãozinhas. Porque quando você ama, às vezes você dá sem esperar nada em troca. Mas há uma diferença, Júlia, entre dar por amor e deixar que os outros tratem você como se fosse invisível. Caio, mais calmo e já com a voz de adulto, perguntou. Então, a vovó Elaine mentiu sobre tudo? Marcelo respondeu antes que eu pudesse. Sua voz estava pesada de vergonha. Sim, filho, ela mentiu. Ele olhou para mim, os olhos marejados. Dona Ana, eu juro que não sabia. Eu realmente achava que minha mãe era perfeita. Eu sei, eu disse suavemente. Mas às vezes as aparências enganam a todos.
Sua mãe construiu uma imagem tão impecável que nem você conseguia ver as rachaduras. Marcelo abaixou a cabeça. Sinto muito pelo modo como ela tratou a senhora, por tudo que ela disse. Eu deveria ter defendido a senhora. Eu não preciso de desculpas em nome dela. Eu disse gentilmente, servindo café para todos. O calor da xícara me acalmou. Cada um de nós é responsável pelas próprias ações. Larissa levantou a cabeça. Seus olhos estavam inchados, a maquiagem borrada. Ela parecia 10 anos mais velha em 10 minutos. Mãe, ela sussurrou. No total, cerca de 5.000 iaus é zero. Sim, eu nunca pensei, nunca perguntei de onde você tirava o dinheiro. Eu apenas peguei. Meu Deus, eu fui tão egoísta. Eu respirei fundo. Este era o momento que eu havia imaginado incontáveis vezes. Eu poderia tê-la esmagado com a culpa, tê-la feito sentir a dor que senti, mas eu não queria isso. Querida, eu disse suavemente, minha voz cansada, mas gentil. Eu mimiei você. Eu protegi você. Eu dei tudo a você. E, ao fazer isso, ensinei a lição errada. Que você nunca precisaria lutar por nada. Larissa soluçou, ajoelhando-se na minha frente como fazia quando era criança. Mãe, eu tratei você terrivelmente. Eu disse coisas cruéis. Olhei para você com desprezo enquanto você me dava tudo. Coloquei a mão no rosto dela. Você é minha filha. Eu faria tudo de novo, mas de forma diferente. Eu não quero seu dinheiro, Larissa. Eu nunca quis. Eu só quero uma coisa. O que é, mãe? Eu quero que você cresça. Que você aprenda a viver com a sua renda e a de Marcelo, não com a minha. Marcelo se adiantou. Eu prometo que vamos cortar gastos, equilibrar as coisas, viver dentro das nossas possibilidades. Eu prometo. Ótimo, eu assenti. E mais uma coisa. Fui até a cozinha e trouxe um pedaço de papel. Este é um contrato de trabalho. Eu quero que você trabalhe para mim na distribuidora. Larissa leu, os olhos arregalados. 18, mira, 00 por mês. Sim, você tem um MBA. Você é capaz. É hora de usá-lo para construir algo real, não para viver à custa de outra pessoa. Você vai aprender a administrar um negócio, a entender como transformei uma pequena loja falida em uma empresa estável. Você vai trabalhar, suar e sentir o que significa ganhar algo por conta própria. Mãe, eu aceito. Ela disse sem hesitar. Quando você começa? Segunda-feira, 7h30. Marcelo riu. A senhora nunca viu Larissa acordar tão cedo, dona Ana. Bem, o Marcelo está prestes a ver. Respondi levemente. E depois olhei para ele. E você, Marcelo? Como está aquela nova posição? Confirmada. Começa no próximo mês. Vem com um aumento de R50000. BUM. ISSOILIVAARINDACOMBINADADIVUCIRSPARQUASIR50000. Bom, isso elevar ainda combinada DEVOC e NARS para quase R40. 0000 por mês. Não é extravagante, mas é suficiente para uma vida decente. É apenas uma questão de prioridades. Larissa assentiu, enxugando as lágrimas. Prometo que vamos fazer funcionar. Ótimo, eu vou ajudar vocês a fazer um orçamento. Puxei meu caderno antigo. Vamos planejar linha por linha, cortar os extras, nada de academia, façam caminhadas no parque, menos refeições em restaurantes. Encontrem uma escola boa, mais acessível para os garotos. E aquela dívida de 120. IU, 00, vocês apagarão gradualmente. Chega de empréstimos rápidos. Entendido. Marcelo disse calmamente. Obrigado, vovó. Caio disse, abraçando-me apertado. Júlia correu e se juntou a ele, ambos agarrados a mim. Vovó, nós te amamos. Sentimos muito. Meu coração, cansado e marcado, de repente se sentiu quente novamente. Todos nós sentamos e conversamos até tarde da noite. Preparei mais café. Larissa ajudou a lavar a louça, algo que ela não fazia há anos. Marcelo consertou a cadeira bamba na sala. Os garotos me mostraram suas notas. Falaram sobre seus sonhos.
Devagar, minha família voltou a se reunir, não como antes, mas melhor, mais honesta, mais real, mais amorosa. Eles foram embora perto da meia-noite. Larissa foi a última na porta. Ela olhou para mim com os mesmos olhos que conheço desde o dia em que a segurei pela primeira vez. Mãe, ela sussurrou. Você me ensinou a maior lição da minha vida hoje. Que lição é essa? Que a dignidade não pode ser comprada, ela é construída. Ela me abraçou apertado. E que a mulher mais forte que eu já conheci sempre esteve bem na minha frente. Eu apenas não estava olhando. Quando a porta se fechou, sentei no sofá. A casa estava quieta de novo, mas em paz. Olhei para os papéis ainda sobre a mesa, os números que contavam a história da minha vida. Uma história de sacrifício, resiliência e amor. O tipo de amor que dá, mas também sabe a hora de parar. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Teresa. Como foi? Eu sorri enquanto digitava de volta. O fim e o começo. Porque era isso. Não apenas um final, mas um novo começo. O fim da invisibilidade. O começo do respeito. 6 meses depois, eu estava no escritório quando Larissa irrompeu, ofegante, segurando uma pasta. Mãe, acabei de assinar um contrato de fornecimento com a rede de escolas estaduais. Vale 70, Milhouse, 00. O orgulho encheu meu coração, não por causa do dinheiro, mas porque minha filha havia alcançado isso com o próprio esforço. Eu sabia que você conseguiria. Ela me abraçou ali mesmo, no armazém, cercada por caixas e pilhas de cadernos. Naquele momento, percebi que o maior legado que podemos deixar não é dinheiro. É exemplo. Dignidade e a crença de que qualquer pessoa pode construir o próprio sucesso se tiver a coragem de começar. 1 ano e meio após aquele jantar fatídico, acordei em uma suave manhã de sábado com uma calma que não sentia há anos, como se a peça final de um quebra-cabeça há muito perdido tivesse acabado de se encaixar perfeitamente. Preparei uma xícara de café preto e sentei-me na varanda com meu caderno antigo. Mas hoje, não para calcular números, abri-o para escrever. Escrevi tudo o que aconteceu naquela noite. As lágrimas, as decisões, as mudanças. Quando terminei, havia 12 páginas. A história crua e verdadeira da minha vida. O portão rangeu. Larissa entrou, segurando um saco de pão quente da padaria perto, um ritual de sábado de manhã que nós duas havíamos revivido meses atrás. Bom dia, mãe. Ela beijou minha testa, assim como fazia quando era pequena. Trouxe pão francês, pão de fubá e aqueles sonhos que você adora. Você está gastando demais de novo. Apenas R23, 00, TUTALM, INT, IDENTRODOORC, ARCAMENTO, ILADISSICOMORGULAO. AHIESTIMESJA ICONOMIZIMOSR23 00 totalmente dentro do CRCamento. Ela disse com orgulho. A Easton e USJA. Economizamos R40000. Eu sorri. Para algumas pessoas, R4 00 00PUD IPARICERPOUCO MASPIRIUMIFIMARILIAQUAUMIAVEZEVIAQUASER4 00 00 pode parecer pouco, mas para uma fã e na lia que uma vez devia quase R120 00 00 era uma vitória. E quanto à dívida? Apenas R10 500 00RISTANTES TERMENINOSDEPAGIREMMIRCECHO ELADISSE SERVINDOCAFE ESENTANDO SEAOMEULADO MANE ELADISSESUAVEMENTE MARCELOEEUCONVERSIMOSRASSIMQUEADE VIDAACABAR EAMOS COMERCIARTEMANDERUMDENHEARENHOTODOMERSNATOMUITOGMEOPODEMOSPAGAR Kenyadur 0 terminamos de pagar CRCO. Ela disse, servindo café e isentando-se ao meu lado.
E ela disse suavemente. Marcelo e eu conversamos. Assim que vida acabar, vamos come se arce ara te mandar dinheirinho todom, N-A. O muito, N-A. O podemos pagar muito, mas R1. 000 só para agradecer. Meus olhos pinicaram. Querida, eu disse que não é necessário. Não, mãe, eu preciso fazer isso. Não por causa do dinheiro, mas porque quero provar que mudei. Que não sou mais alguém que só pega. Eu não consegui conter as lágrimas. Nos abraçamos na varanda, deixando o café esfriar e o cheiro de pão quente invadir o ar. Você não me deve nada, sussurrei. Você já me pagou com o seu crescimento, sua mudança e seu amor. Um tempo depois, Marcelo e os garotos chegaram. Caio parecia diferente. Ele havia conquistado uma bolsa de estudos na nova escola. Era mais simples, mas excelente, e a mensalidade era 30% mais baixa. Olhei para minha família e senti paz. Finalmente, eu sabia que a fundação que eu havia reconstruído estava sólida novamente, e ela foi construída sobre o que dura: amor, verdade e dignidade. Júlia havia voltado ao balé, mas agora em um programa comunitário patrocinado pela prefeitura. 250 00 por mês. Vovó, olha, ela disse, me mostrando o telefone, uma foto dela e das outras meninas, todas de colante, sorrindo alegremente. Vamos nos apresentar no Teatro Municipal em junho. Você vem, né? Claro, querida. Primeira fila. E eu também, vovó, Caio acrescentou, me entregando um certificado. Fiquei em segundo lugar no concurso de redação da escola. Escrevi sobre você. Segurei o papel, minhas mãos tremendo. A redação dele dizia: minha vovó Ana me ensinou que força não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar toda vez que a gente cai. Ela perdeu meu avô cedo, mas nunca desistiu. Ela construiu um negócio sozinha, criou minha mãe, e mesmo quando as pessoas a desrespeitavam, ela nunca perdeu a dignidade. Agora eu entendo que heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles usam aventais, dirigem caminhões de entrega, têm cabelos prateados e mãos calejadas. Minha vovó é minha heroína. Eu não consegui terminar de ler. Puxei Caio para um abraço tão apertado que ele riu, meio envergonhado, meio feliz. Vovó, você está me apertando. Deixe-me apertar só mais um pouquinho. Marcelo se aproximou. Dona Ana, preciso contar uma coisa para a senhora. Estou ouvindo. Eu cortei os laços com minha mãe. A sala ficou em silêncio. Até as crianças pararam de mexer nos telefones. Por quê? Eu perguntei. Depois daquele jantar, tentei conversar com ela muitas vezes. Pedi para ela admitir que havia mentido, para mudar, para procurar ajuda, mas ela não quis. Ela ainda é a mesma. Gastando o que não tem, fingindo viver uma vida que não existe e ainda me cobrando juros. Imagine só, cobrando juros do próprio filho. E como você se sente em relação a isso? Triste, mas aliviado, ele disse, olhando para Larissa, depois para mim. Eu percebi que não temos que aceitar um comportamento tóxico só porque vem da família. Família de verdade significa respeito e apoio. São as pessoas que ficam do seu lado mesmo quando dói, como a senhora fez por nós, mesmo depois que Larissa a machucou. Larissa apertou a mão dele. Tentamos ajudar a mãe dele. Oferecemos pagar um terapeuta, um consultor financeiro, mas ela recusou. Disse que estava tudo sob controle. Enquanto, na realidade, Marcelo acrescentou, ela está afundando cada vez mais nas próprias mentiras. Meu coração, que havia doído por toda a dor que Elaine me causara, agora só sentia pena. Ela estava presa em uma prisão que ela mesma criou, uma jaula construída de orgulho e ilusão. E vocês dois? Perguntei às crianças. Caio se pronunciou. A vovó Elaine não se importava de verdade com a gente. Ela nos dava presentes caros, mas nunca perguntava do que a gente gostava na escola, quem eram nossos amigos ou o que a gente sonhava. Presentes não podem substituir o amor. Da boca de um adolescente de 15 anos saiu uma verdade que muitos adultos nunca compreendem. Vocês estão crescendo tão rápido.
Eu disse com um sorriso. É porque a gente tem um bom exemplo. Júlia respondeu, os olhos brilhando. Naquela tarde, almoçamos juntos. Macarrão com molho de tomate caseiro. Eu ensinei Larissa a fazer do zero. Depois, jogamos banco imobiliário. E Júlia, como sempre, ganhou. Rimos, relembramos e conversamos sobre tudo e sobre nada. Quando eles foram embora, o sol estava se pondo. Fiquei na porta, acenando até o carro deles desaparecer na esquina. Então voltei para a varanda, abri meu caderno antigo e escrevi a linha final na última página. Eles pensaram que eu era invisível, mas eu era a fundação de tudo. E quando a fundação se move, tudo cai. Não para destruir, mas para reconstruir, mais forte, mais verdadeira e mais digna. Fechei o caderno. A vida não era perfeita. Ainda havia contas, preocupações e cicatrizes que não haviam sarado completamente. Mas agora, eu tinha algo muito mais valioso: respeito, compreensão e amor verdadeiro. Não o tipo falado em palavras vazias, mas o tipo provado através de ações. Minha distribuidora estava prosperando. Larissa havia se tornado uma gerente de vendas ainda melhor do que eu esperava. Já estávamos discutindo a abertura de uma nova filial. Meu cabelo ainda era prateado, minhas mãos ainda ásperas, minha casa ainda modesta, mas eu não precisava de mais nada porque eu tinha o que o dinheiro nunca poderia comprar: dignidade e uma família que finalmente via meu verdadeiro valor. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem de Larissa. Mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por me ensinar mesmo quando doeu. Obrigada por ser a mulher mais forte que eu já conheci. Eu te amo com todo o meu coração. Eu respondi simplesmente: eu te amo também. Então dormi em paz. Olhando para trás, para tudo que eu havia passado, percebi algo. Às vezes, passamos a vida inteira buscando amor e respeito dos outros, esquecendo que a maneira como tratamos a nós mesmos e aqueles que amamos é o que realmente define nosso valor. Família nem sempre é perfeita, mas é onde aprendemos, perdoamos e começamos de novo. Levei muitos anos para entender que amar não significa suportar tudo, e força não significa se endurecer. A verdadeira força é ser capaz de dizer basta quando é hora e ainda manter a gentileza no coração. E você, alguma vez teve que se levantar de novo depois de ser ferido pelas pessoas que mais ama? O que você aprendeu com isso? Compartilhe sua história nos comentários, porque talvez suas palavras aqueçam o coração de alguém que precisa de um pouco de esperança. Se você quiser continuar ouvindo histórias sobre família, gratidão e resiliência, fique comigo. Juntos continuaremos caminhando por este caminho, uma história de cada vez, uma lição de cada vez, com toda a honestidade dos nossos corações.